Pesquisa revela que eleitor não quer nem Lula nem Bolsonaro como novo presidente da República. Luiz Inácio Lula da Silva pede que presidente francês Emmanuel Macron abra o coração para um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Troca de tiroteio na Casa Branca com Donald Trump chamando o ex-aliado Elon Musk de louco e recebendo de volta críticas ao passado com escândalo sexual. Interpol inclui deputada federal Carla Zambelli na lista vermelha de procurados. Imagens de drones mostram traficantes da Rocinha procurando abrigo nas matas para fugir da polícia do Rio de Janeiro. Quem não tem plano de saúde no Brasil enfrenta a maior dificuldade para ser submetido a uma simples cirurgia de apêndice. Corridas de rua ganham cada vez mais adeptos em uma atividade que, além de esporte, faz bem à saúde. E no Dia Mundial do Meio Ambiente, um projeto é exemplo sobre como recuperar uma área de mangue totalmente devastada no Espírito Santo. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Traficantes escondidos na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, conseguiram escapar de uma ação da polícia que contou com o reforço até de imagens de drones. As imagens divulgadas hoje mostram todos procurando abrigo nas matas e conseguiram. Ninguém foi preso. Um drone utilizado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro durante uma operação realizada no último sábado, dia 31, registrou a fuga de dezenas de traficantes fortemente armados pela Mata da Rocinha, na zona sul da cidade. O equipamento, com tecnologia de filmagem noturna, flagrou os criminosos armados com fuzis e outros armamentos de grosso calibre fugindo pela mata, usando roupas camufladas para dificultar a visualização dos agentes em meio à vegetação. Segundo a polícia, os drones têm empenhado um papel fundamental para ampliar o alcance das investigações e monitorar movimentações em áreas de difícil acesso. A ação foi realizada em conjunto com o Ministério Público e o governo do Ceará, com apoio de tropas especializadas da PM. Ela tinha como objetivo capturar criminosos oriundos do Ceará que estariam escondidos na Rocinha. De acordo com as investigações, os alvos estariam envolvidos em cerca de 1.000 assassinatos no Nordeste nos últimos 2 anos. Ao todo, os agentes miravam 29 suspeitos. Entretanto, nenhum deles foi capturado e um policial militar acabou sendo ferido durante o confronto. Segundo o governador Cláudio Castro, a polícia empurrou os criminosos para a mata para evitar uma guerra urbana. Apesar do resultado abaixo do esperado, a polícia apreendeu drogas, armas e munição e prendeu um homem com mandado de prisão em aberto. E o piloto do avião monomotor que transportava 400 quilos de cocaína foi libertado junto com o passageiro. Eles foram detidos em dezembro do ano passado no aeroporto de Penápolis, no interior paulista, mas agora o juiz Luciano Silva, da 2ª Vara Federal de Araçatuba, entendeu que a abordagem dos policiais foi feita sem fundamento e, por isso, libertou os réus. A Polícia Militar de São Paulo não precisa mais levar uma pessoa detida por mandado judicial para uma delegacia ou ser submetida a exame de corpo de delito. Pode ir direto para a prisão. É um teste que já começou a ser feito. A iniciativa, chamada de SPR-CRIM, entrou em vigor na última quarta-feira e será avaliada durante as próximas 2 semanas nas áreas da 1ª Seccional e do Comando de Policiamento da Área Metropolitana. A Polícia Militar destacou que, na abordagem, a pessoa procurada pela Justiça deverá ser verificado a validade do mandado de prisão no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões do Conselho Nacional de Justiça.
O acusado, então, deve ser conduzido para exame de corpo de delito no IML e, na sequência, ser levado ao CDP-4 de Pinheiro se for homem e, se for mulher, ser encaminhado à penitenciária feminina da capital, no Carandiru. Para André Pereira, presidente da Associação dos Delegados de São Paulo, a medida é ilegal. Isso porque impede a atuação do delegado de polícia, que é o primeiro a garantir os direitos fundamentais. Na sequência, Pereira ressaltou que o principal afetado deste projeto é o juiz de garantias. Ele é quem verifica a legalidade de todas as circunstâncias relacionadas ao cumprimento de mandado de prisão. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo vai na contramão de André Pereira e afirmou que o objetivo é combater a reincidência criminal, além de otimizar os recursos e reforçar a integração entre as forças policiais. Apesar disso, a Polícia Civil ainda permanece responsável pelos registros investigativos e, no final dos testes do projeto, os resultados serão analisados pelo Centro Integrado de Comando e Controle e, aí sim, poderão propor ajustes ou ampliações no futuro. A Interpol colocou o nome da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, na lista vermelha dos fugitivos internacionais. Apesar disso, a extradição para o Brasil depende de outros fatores. A deputada federal Carla Zambelli pode ser presa no exterior e enviada de volta ao Brasil, depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou sua prisão preventiva e a inclusão do nome da parlamentar na lista vermelha de foragidos da Interpol. A pessoa alvo dessa notificação tem seu nome divulgado globalmente para que todas as polícias nacionais saibam que se trata de alguém que está sendo procurado e passa a ser considerada foragida. A decisão se deu após ela ter anunciado que saiu do Brasil depois de ser condenada pela corte. Zambelli deixou o Brasil em direção à Europa, após ser condenada a 10 anos por invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Ela argumentou que um dos motivos para sua partida seria o fato de se sentir protegida por ter cidadania italiana e que, segundo ela, ficaria impedida de ser extraditada ao Brasil. Mas as apurações revelaram que ela ainda estaria na Flórida, nos Estados Unidos. Apesar disso, um parlamentar italiano do Movimento Europa Verde já se adiantou e enviou nesta quarta um ofício aos Ministérios das Relações Exteriores, da Justiça e do Interior sobre as medidas a serem adotadas no caso da deputada Carla Zambelli. O deputado da Itália cobra que o governo italiano respeite o tratado de extradição firmado com o Brasil, que vale desde 1993, em que os dois países ficam obrigados a entregar um ao outro pessoas que estejam sendo procuradas pelo outro país, seja para levar a julgamento ou para cumprir uma pena restritiva de liberdade. No Brasil, segundo a Constituição, a prisão de um deputado precisa ser confirmada pelo plenário da Câmara com pelo menos 257 votos. Mas, se não houver os votos necessários a favor da determinação do Supremo, a prisão é revogada. A análise da prisão da deputada só não passaria pelo plenário se a perda do mandato dela fosse decretada antes da detenção. Isso poderia se dar por uma decisão da mesa diretora da Casa, por meio de um despacho e sem votação no plenário. Seguindo este entendimento, o deputado Lindbergh Farias apresentou nesta quarta um pedido à mesa para que a perda de mandato de Zambelli seja declarada de forma imediata. Ainda não há nenhum andamento sobre a solicitação. As temperaturas dos mares bateram recordes em 2024. A superfície marítima teve o ano mais quente já registrado no Pacífico Sudoeste. De acordo com o relatório da Organização Meteorológica Mundial, as mudanças climáticas já estão afetando de forma perigosa a região da Ásia, especialmente as populações dos arquipélagos. Na região do Pacífico Sudoeste, ecossistemas e economias estão sendo prejudicadas por conta da elevação do nível do mar, onde mais de metade das pessoas vivem próximo à costa. As áreas com maior aquecimento oceânico nos últimos 50 anos são o Mar da Tasmânia, o Mar de Salomão e a maioria das regiões ao redor de pequenos estados insulares do Pacífico. O ano de 2024 foi o mais quente já registrado, na região do sudoeste do Pacífico, com aproximadamente 0,48 graus acima da média de 1991 a 2020. Pesquisadores veem influência contínua do El Niño, que aconteceu entre 2023 e 2024. O fenômeno natural é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do oceano. O aumento do nível também trouxe problemas. A ilha de Seru, em Fiji, foi gravemente danificada.
Casas ficaram submersas e plantações foram destruídas, depois que o solo fértil foi arrastado. Por 2 vezes o local sofreu inundações tão extremas que foi possível atravessar toda a ilha de barco sem encontrar terra firme. Além do aumento do nível dos mares da região, as mudanças climáticas afetaram as pessoas com os outros efeitos extremos do clima. Em 2024, houve recorde de ciclones tropicais nas Filipinas. Foram 12 tempestades entre setembro e novembro, mais que o dobro da média. Durante a temporada de ciclones, mais de 13 milhões de pessoas foram impactadas em 17 das 18 regiões do país, com quase 1,5 milhão de pessoas deslocadas. Além disso, os danos à infraestrutura, às residências e à agricultura rendeu prejuízo de 430 milhões de dólares. Mesmo em menor quantidade quando comparado com outras regiões do mundo, existem geleiras no Pacífico Sudoeste e elas estão derretendo. Na parte ocidental da Nova Guiné, houve uma diminuição pela metade desde 2022. E se nada mudar, elas irão sumir até 2026. Pesquisadores japoneses desenvolveram um plástico biodegradável que se decompõe naturalmente na água do mar. Deverá ser uma alternativa ao plástico convencional, que é resistente e polui os oceanos, colocando em risco a vida de muitos animais e até do ser humano. Em um laboratório na cidade de Wako, próximo a Tóquio, a equipe demonstrou um pequeno pedaço de plástico desaparecendo em um recipiente com água salgada, após ser agitado por cerca de 1 hora. Plásticos biodegradáveis existentes como o ácido polilático, que não se degradam na água do mar, porque são insolúveis em água. Esses minúsculos fragmentos de plástico, com menos de 5 milímetros de comprimento, entram na cadeia alimentar, colocando em risco a vida aquática e a saúde humana. A pesquisa analisou o potencial dos plásticos supramoleculares, polímeros unidos por interações reversíveis. O estudo publicado na Science detalhou a descoberta experimental desse novo plástico com estruturas de pontes salinas reticuladas, o que o torna resistente, porém degradável na água do mar. Takuzo Aida, diretor do grupo de pesquisadores do Centro Riken para a Ciência da Matéria Emergente e da Universidade de Tóquio, destacou que o uso em embalagem seja uma das possíveis aplicações do material. A equipe ainda não detalhou planos para comercializar o produto, mas a pesquisa tem atraído interesse significativo de alguns segmentos. Atualmente, cientistas em todo o mundo estão correndo para desenvolver soluções inovadoras para a crescente crise de resíduos plásticos. A poluição plástica deve triplicar até 2040, estima o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, adicionando por ano de 23 a 37 milhões de toneladas de resíduos aos oceanos do mundo. Segundo Aida, as crianças não podem escolher o planeta em que viverão. É dever dos cientistas garantir que elas tenham o melhor ambiente possível. O pesquisador também destacou que o novo material é tão resistente quanto os plásticos à base de petróleo. Além de ser degradável no oceano, o novo plástico é atóxico e não inflamável, eliminando o risco de emissões de CO2 durante o descarte. E ainda pode ser remodelado em temperaturas acima de 120 graus Celsius, semelhante a outros termoplásticos, ou seja, é reciclável. Em ambientes de solo, camadas do material se degradaram completamente em 10 dias, enriquecendo o solo com fósforos e nitrogênio, semelhante a um fertilizante natural. Apesar de cientistas desenvolverem plásticos biodegradáveis, os pesquisadores do Centro Riken afirmam que o material proposto se decompõe muito mais rapidamente e não deixa nenhum resíduo. E veja a seguir, Luiz Inácio Lula da Silva pede que o presidente francês Emmanuel Macron abra o coração para um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. E a troca de tiroteio na Casa Branca com Donald Trump chamando o ex-aliado Elon Musk de louco e recebendo de volta críticas ao passado com escândalo sexual. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje em Paris que espera fechar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia no prazo de 6 meses. Lula também condenou a guerra entre Rússia e Ucrânia, mas o presidente Emmanuel Macron fez questão de lembrar que foi Vladimir Putin quem começou tudo.
O presidente Lula está em visita oficial à França, a primeira de um chefe de Estado brasileiro ao país desde 2012. A recepção marca uma tentativa de reaproximação entre os dois países após anos de distanciamento diplomático. Lula desembarcou em Paris acompanhado da primeira-dama Janja da Silva. Lula e o presidente francês Emmanuel Macron se reuniram a portas fechadas e discutiram temas como o acordo comercial entre Mercosul e a União Europeia, as mudanças climáticas e os conflitos armados em curso, incluindo as guerras na Ucrânia e na faixa de Gaza. Durante a declaração conjunta à imprensa, Lula expressou o desejo de concluir o acordo de livre comércio entre os dois blocos ainda neste ano. Ele assumirá neste mês a presidência rotativa do Mercosul e afirmou que pretende concluir as negociações durante seu mandato de 6 meses. Lula afirmou que espera que Macron abra o coração para tornar o acordo viável. Macron afirmar na frente da imprensa brasileira e francesa que eu assumirei a presidência do Mercosul no próximo dia 6. E ao assumir a presidência, o mandato é de 6 meses, eu quero lhe comunicar que não deixarei a presidência do Mercosul sem concluir o acordo com a União Europeia. Portanto, meu caro, abre o seu coração para a possibilidade de fazer esse acordo com o nosso querido Mercosul. O tratado, assinado preliminarmente em 2019, enfrenta resistência interna na França, especialmente por parte do setor agrícola. Agricultores franceses temem os impactos da redução de subsídios e barreiras comerciais, além de preocupações ambientais com o uso de agrotóxicos em produtos importados. Macron reforçou que as normas ambientais e sanitárias são pontos sensíveis para os franceses e que os agricultores locais precisam ser protegidos. Segundo Itamaraty, a delegação brasileira acredita que o atual contexto internacional pode favorecer o avanço do acordo. A pauta ambiental também ganhou destaque nas conversas entre os líderes. Ambos reafirmaram o compromisso com o combate ao aquecimento global. Lula, por sua vez, demonstrou a preocupação com a nova legislação da União Europeia, que entrará em vigor em dezembro. A norma proíbe a importação de produtos oriundos de áreas desmatadas a partir de 2020, o que afeta diretamente exportações brasileiras como carne bovina, soja, cacau e madeira. Além do comércio e da pauta ambiental, o encontro abordou ainda temas como defesa, ciência, tecnologia, saúde e segurança pública. Está prevista a assinatura de cerca de 20 atos bilaterais entre Brasil e França, incluindo acordos, memorandos e protocolos de intenção. Lula também participará da Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos em Nice e visitará a sede da Interpol em Lyon, atualmente presidida por um brasileiro. No campo geopolítico, Lula voltou a manifestar preocupação com a guerra entre Rússia e Ucrânia. O presidente brasileiro afirmou que vê a ONU politicamente enfraquecida e com baixa capacidade de mediar um eventual acordo de paz. Reforçou que o Brasil foi contrário à ocupação russa desde o início do conflito. O Brasil, desde o começo dessa guerra, se posicionou contra a ocupação territorial, que a Ucrânia fez, que a Rússia fez no território ucraniano. E, ao mesmo tempo, o Brasil se posicionou contra a guerra. O Brasil, junto com a China, construíram um documento e uma proposta de 13 países emergentes para discutir um grupo de amigos e tentar encontrar uma solução. Macron, por outro lado, foi mais enfático ao condenar a ofensiva russa, classificando a Rússia como agressora e a Ucrânia como vítima. O presidente francês disse que os dois países não podem ser tratados da mesma forma e destacou que a violação da integridade territorial ucraniana fere a Carta das Nações Unidas. O Kremlin confirmou nesta quinta que o presidente Vladimir Putin decidiu retaliar o ataque sofrido no último domingo. A Ucrânia destruiu diversos bombardeiros estratégicos do país em ao menos 2 bases aéreas com drones contrabandeados. A Rússia responderá aos mais recentes ataques da Ucrânia quando e como suas forças armadas considerarem adequado, declarou o Kremlin nesta quinta-feira, acusando Kiev de terrorismo de Estado e confirmando que o líder russo Vladimir Putin disse ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que Moscou era obrigada a retaliar. No último fim de semana, a Ucrânia utilizou drones para atacar aviões russos em bases aéreas na Sibéria e no extremo norte do país. E a Rússia também a acusou de explodir pontes ferroviárias no sul do país, matando 7 pessoas. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, destacou os comentários feitos por Putin no dia anterior sobre os ataques às ferrovias. A Rússia ainda não forneceu provas de que os líderes ucranianos ordenaram os ataques às ferrovias.
e o governo ucraniano não assumiu a responsabilidade. Os ataques ucranianos dentro da Rússia, juntamente com os ataques aéreos russos e avanços no campo de batalha, intensificaram a guerra e prejudicaram as perspectivas para negociações de paz que as duas partes retomaram na Turquia no mês passado. Peskov declarou que a ação retaliatória foi informada por Putin ao presidente americano Donald Trump, durante um telefonema. Apesar de os líderes não terem discutido a realização de um encontro presencial, há um entendimento geral de que tal encontro é necessário, mas precisa ser devidamente preparado. O governo americano destacou que a ação será rigorosa e provavelmente envolva um artefato nuclear, uma vez que a infraestrutura militar afetada faz parte do sistema de defesa estratégico do país. Os aviões atacados, empregados para lançar mísseis convencionais contra a Ucrânia, têm capacidade de lançar modelos equipados com ogivas nucleares. Por volta da 1h05 desta quinta-feira, pelo menos 5 pessoas, incluindo uma criança de 1 ano, foram mortas em um ataque de drone russo na cidade de Pryulik, no norte da Ucrânia, informou o governador regional Vyacheslav Kaus. Outras 17 ficaram feridas em outro ataque de drone na cidade de Kharkiv, no leste ucraniano, incluindo crianças, uma mulher grávida e uma mulher de 93 anos, escreveu o chefe regional Olesy Rybov no Telegram. Ao lançar ataques enquanto as pessoas dormem em suas casas, o inimigo mais uma vez confirma sua tática de terror insidioso, escreveu Sinei Rubov. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve sua primeira conversa telefônica com o líder chinês Xi Jinping. O foco da ligação foi a guerra comercial entre os dois governos, onde conversaram por mais de 1 hora. O telefonema foi classificado como muito produtivo pelo líder da Casa Branca, Donald Trump, em um contexto de crescentes atrito entre as duas potências. A conversa aconteceu em um momento em que os dois países se acusam reciprocamente de pôr em perigo a trégua comercial que negociaram no mês passado na Suíça. Estados Unidos e China anunciaram um acordo para suspender temporariamente uma espiral de tarifas que havia elevado as taxas sobre os produtos americanos a 125% e sobre os produtos chineses a 145%. Após 2 dias de reuniões, concordaram em reduzir temporariamente suas tarifas para 30% e 10%, respectivamente, se comprometendo, assim, a continuar as discussões para alcançar um acordo comercial. O presidente dos Estados Unidos provocou na semana passada um novo surto de tensão com a China, quando acusou Pequim de não respeitar os termos da trégua comercial. O presidente americano enfatizou que após a conversa com o líder chinês, não deve mais haver dúvidas quanto à complexidade dos produtos de terras raras. A China é a maior produtora e exportadora mundial de terras raras, controlando 70% do mercado global, e implementou restrições significativas à exportação que afetaram particularmente os Estados Unidos, a Europa e os países asiáticos. O líder do regime chinês disse que o diálogo e a cooperação são a única escolha certa para as partes, destacando que foi o presidente Donald Trump que solicitou a ligação. O ditador da China informou que advertiu Donald Trump sobre os impactos da guerra comercial para a economia global, apelando novamente para um recuo das medidas. Xi Jinping ressaltou que ambos os países devem eliminar todo tipo de perturbação, incluindo sabotagens, para que as relações retornem ao caminho certo. O líder chinês descreveu como um passo importante o acordo bilateral de suspensão tarifária alcançado em Genebra, que serviu para aliviar as tensões comerciais entre as duas potências. O presidente dos Estados Unidos disse que recebeu um convite amigável do líder chinês Xi Jinping para visitar a China com sua esposa e retribuiu o convite ao ditador da China. A conversa entre Donald Trump e Xi Jinping, narrada como sendo positiva, agradou o mercado financeiro, sinal de que a guerra comercial poderá até passar por um cessar-fogo, que interessa a todos os países. Foi por isso que no Brasil o dólar caiu mais de 1% e terminou o dia cotado em R$ 5,58, o valor mais baixo dos últimos 8 meses. Já na Bolsa de Valores, o que mais pesou foi a briga entre Donald Trump e Elon Musk. O resultado foi uma baixa de 0,56% aos 136.236 pontos. A nova discussão entre Trump e o bilionário Elon Musk foi cercada de ameaças. Donald Trump classificou o bilionário como louco e ameaçou tirar recursos do governo das empresas dele. A reação de Musk foi relembrar uma acusação de escândalo sexual contra o presidente.
As desavenças movimentaram as redes sociais. Na Casa Branca, Trump afirmou que estava decepcionado com Elon Musk devido às críticas que o homem mais rico do mundo fez ao projeto de lei orçamentária que tramita no Congresso americano. O presidente americano disse que Elon Musk já sabia que o projeto seria enviado ao Congresso e que ainda não sabe se a relação entre os dois voltará a ser tão boa. Alguns minutos depois, Elon Musk respondeu dizendo que não sabia do projeto, que Trump estava sendo ingrato pela ajuda dada por ele nas eleições presidenciais. Após isso, Trump ameaçou Musk dizendo: "A maneira mais fácil de economizar bilhões e bilhões de dólares em nosso orçamento é encerrar os subsídios e contratos governamentais de Elon Musk." O bilionário é dono de duas empresas gigantes na indústria americana, a SpaceX, que é ligada à exploração espacial, e a Tesla, de carros elétricos. Trump também disse que desligou Musk do governo porque ele estava o irritando. Elon Musk então voltou a responder o presidente e acusou Trump de estar ligado a um caso de escândalo sexual, a polêmica história do empresário Jeffrey Epstein, que explorava uma rede de prostituição de menores nos Estados Unidos. O caso, motivo de muita polêmica nos Estados Unidos, é mantido em segredo de justiça e os nomes dos envolvidos não foram revelados. A balança comercial brasileira fechou o mês de maio com saldo positivo de 7 bilhões e 240 milhões de dólares. O resultado ficou um pouco menor do que a expectativa dos economistas, em consequência da queda nas vendas da agropecuária puxada pela crise da gripe aviária. No acumulado dos 5 primeiros meses do ano, o saldo azul da conta do comércio exterior está em quase 24 bilhões e meio de dólares. E veja a seguir, pesquisa revela que eleitor não quer nem Lula nem Bolsonaro como novo presidente da República. E quem não tem plano de saúde no Brasil enfrenta a maior dificuldade para ser submetido a uma simples cirurgia de apêndice. Uma pesquisa divulgada hoje revelou queda na intenção de votos no presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma eventual nova candidatura. Mostrou ainda que entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro, os entrevistados não gostariam de ver nenhum dos dois de volta ao Palácio do Planalto. Pesquisa divulgada nesta quinta-feira pela Genial Quest aponta que o presidente Lula aparece tecnicamente empatado nas simulações de segundo turno das eleições de 2026, com 4 nomes da direita, sendo eles Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro e Ratinho Júnior. Em um eventual confronto direto com o ex-presidente Bolsonaro, ambos registraram 41% das intenções de voto. No entanto, Bolsonaro permanece inelegível até 2030, o que inviabiliza por hora sua candidatura. No embate com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Lula tem 41% contra 40%, mantendo o cenário de empate técnico. Já contra Michele Bolsonaro, o petista aparece com 43% e a ex-primeira-dama com 39%. No caso do governador do Paraná, Ratinho Júnior, Lula marca 40 pontos, enquanto o adversário atinge 38%. Em comparação com o levantamento anterior, realizado em março, revela uma queda no desempenho de Lula frente a esses candidatos. Naquela ocasião, ele superava Tarcísio e Michele por 6 pontos percentuais e tinha vantagem de 7 pontos sobre Ratinho. Ainda segundo a pesquisa, Lula mantém o maior potencial de voto entre os nomes avaliados, com 47% dos entrevistados afirmando que conhecem o presidente e votariam nele. Os percentuais são menores para os possíveis concorrentes. Por outro lado, Lula também lidera os índices de rejeição, com 57% dizendo que não votariam nele de forma alguma. Bolsonaro aparece com rejeição de 55% e Michele com 51%. Apesar de cotado por aliados e por setores do mercado financeiro para disputar a presidência, Tarcísio de Freitas tem afirmado que pretende buscar a reeleição ao governo paulista. Ratinho Júnior, por sua vez, articula uma candidatura nacional, mas enfrenta resistências dentro do seu partido. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, sinalizou que a legenda só apoiaria Ratinho caso Tarcísio não entre na disputa. Outro nome citado foi o do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que tem 34% das intenções contra 44% de Lula, uma diferença de 10 pontos. Romeu Zema, governador de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado, de Goiás, também foram testados, mas aparecem mais distantes do atual presidente. A pesquisa também investigou a opinião pública sobre a elegibilidade de Lula e Bolsonaro. Para 66% dos entrevistados, o atual presidente não deveria tentar a reeleição em 2026. Em março, essa taxa era de 62%.
Quanto a Bolsonaro, 65% defendem que ele abra mão da candidatura e apoie outro nome da direita, enquanto 26% acreditam que ele deve manter sua intenção de concorrer, apesar da inegibilidade. Entre os eleitores que se declaram bolsonaristas, 38% também defendem que o ex-presidente passe o bastão. Além disso, o levantamento mostrou que 45% dos brasileiros dizem temer mais a volta de Bolsonaro ao poder, enquanto 40% manifestam receio com a continuidade do governo Lula. A pesquisa Genial Quest foi realizada entre os dias 29 de maio e 1º de junho e entrevistou 2.004 pessoas em 120 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O PSDB aprovou a fusão com o Podemos. Os partidos se juntaram na tentativa de sobreviver à cláusula de desempenho e se manterem relevantes no cenário político. O nome provisório do novo partido será Podemos, ou melhor, PSDB mais Podemos, provavelmente até a eleição nacional do ano que vem. A sigla nasce com pretensões nacionais, mas sem um nome forte para concorrer à presidência. E hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal após um pedido da Procuradoria-Geral da República feita ao Supremo Tribunal Federal. As investigações apuram a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. O ex-presidente voltou a falar em perseguição política contra ele e sua família. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi à sede da Polícia Federal para prestar depoimento no inquérito aberto contra o filho dele, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do Partido Liberal por São Paulo. Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, é suspeito de tentar influenciar o governo norte-americano, especialmente aliados do presidente Donald Trump, a impor sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Para a Procuradoria-Geral da República, a conduta do deputado pode configurar crimes como coação, obstrução de investigações sobre organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. Para o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele continua sofrendo sobre a atuação de seu filho, Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos. Tem um bom relacionamento com a família do presidente, tem um bom relacionamento com o parlamento, tá certo? E tá vendo seu pai nos seus problemas aqui no Brasil. Então ele é solidário à minha pessoa e faz um trabalho lá, no meu entender, em prol da democracia no Brasil. No depoimento, o ex-presidente declarou que é responsável por custear a permanência do filho nos Estados Unidos. Ele enviou para Eduardo Bolsonaro cerca de R$2 milhões. Jair Bolsonaro disse que não se trata de financiamento de nenhum ato ilegal. De acordo com ele, a acusação é que estaria financiando atos antidemocráticos. Vocês sabem que lá atrás, né, eu não fiz campanha, mas foi depositado na minha conta R$17 milhões. Tá? E eu botei R$2 milhões na conta dele. Porra, não dá. Okay? Lá fora tudo é mais caro. Eu tenho 2 netos, repito, de 4 ou de 1 ano de idade. Ele está lá fora, eu não quero que ele passe por dificuldade. É muito, é bastante dinheiro. Lá nos Estados Unidos pode ser nem tanto, né, $350 mil. Mas eu quero o bem-estar dele e, graças a Deus, eu tive como depositar dinheiro na conta dele. Eduardo Bolsonaro anunciou em março que iria tirar licença do mandato parlamentar e morar nos Estados Unidos com a família. Desde então, o ex-presidente vem ajudando o filho financeiramente para criar os netos na América. Pediu para mim, pai, estou com a esposa aqui, uma menina de 4 anos que é minha neta e um garoto de 1 ano que é meu neto. Pode me ajudar? Ajudei. Botei um dinheiro na conta dele, bastante até. Tá? E ele está levando a vida dele. Dinheiro limpo, legal, Pix. E aí a acusação é que eu estou financiando atos antidemocráticos. Eduardo Bolsonaro vem tentando articular, junto a autoridades americanas, medidas que possam atingir o ministro Alexandre de Moraes. Recentemente, o governo de Donald Trump anunciou que pretende caçar o visto de quem promova censura de cidadãos americanos, iniciativa que foi vista como uma forma de atingir o ministro. Para a PGR, o deputado tenta interferir no judiciário para beneficiar seu pai, Jair Bolsonaro.
O ex-presidente é réu em ação penal no Supremo Tribunal Federal, apontado como chefe de uma organização criminosa que tentou um golpe de Estado para mantê-lo na presidência após sua derrota nas eleições de 2022. Ser cliente de um plano de saúde é fundamental no Brasil. Quem não tem simplesmente enfrentará um drama para ser submetido, por exemplo, a uma cirurgia de apêndice, que é simples, mas na falta pode ser fatal, pois na fila do SUS terá que esperar. A taxa de apendicectomia entre os usuários de planos, que cobrem 1/4 da população, é de 100 cirurgias por 100 mil. Entre os que dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde, a taxa é de 74 cirurgias por 100 mil. Nas retiradas de vesícula, a colecistectomia, o setor privado tem uma taxa 58,7% superior à do SUS. 312 contra 197 cirurgias por 100 mil habitantes. A disparidade na oferta das cirurgias de hérnias da parede abdominal é ainda maior. 401 procedimentos por 100 mil habitantes na rede privada, número 80, e 6,6% superior ao do SUS 215 por 100 mil. Os dados sobre esses 3 procedimentos integram a pesquisa Demografia Médica no Brasil em 2025, feita pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em parceria com a Associação Médica Brasileira e o Ministério da Saúde. O estudo sobre as cirurgias teve apoio do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Após a divulgação da pesquisa, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que os resultados reforçam a necessidade de ampliar o acesso às cirurgias e serão fundamentais para orientar novas estratégias, como o aproveitamento da capacidade de hospitais e ambulatórios privados, prevista no programa Agora Tem Especialistas, lançado no fim de maio. De acordo com o estudo, 20% dos cirurgiões trabalham exclusivamente no setor privado, 10% apenas no Sistema Único de Saúde e 70% atuam nos 2 setores. 3 em cada 4 relatam que tiveram que cancelar cirurgias no Brasil por problemas na estrutura hospitalar ou falta de pessoal, como anestesistas, entre outros. Para o professor coordenador do estudo e chefe do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo, para diminuir as filas de cirurgia no SUS, a curto prazo, será necessário deslocar para a rede pública parte da capacidade cirúrgica hoje, concentrada em hospitais privados. Depois de uma operação coordenada pelo Exército Israelense e pela Agência de Segurança Interna, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou que recuperou os corpos do casal de reféns do grupo Hamas em Gaza. Jude Winstein Haggai, de 70 anos, e Ged Haggai, de 72 anos, ambos de nacionalidade israelense e americana, foram sequestrados enquanto faziam um passeio matinal perto de sua casa no kibbutz, quando o Hamas invadiu a fronteira e destruiu diversas bases militares e comunidades agrícolas. Jude ainda conseguiu ligar para os serviços de emergência e avisar que ela e o marido haviam sido baleados. Relatos apontaram que os dois foram assassinados por membros da Brigada Mujahideen, um grupo aliado ao Hamas. Os corpos foram recuperados na área de Khan Yunis, localizada no sul da faixa de Gaza. Em comunicado, Benjamin Netanyahu disse sentir muito pela perda e que ele e sua esposa enviam condolência para as famílias. O ataque do Hamas em Israel, em outubro de 2023, desencadeou a guerra, provocando mais de 1.000 mortes de israelenses e sequestraram 251 reféns. Eles ainda mantêm 56 pessoas, das quais acreditam que a maioria ainda possa estar vivas. As forças israelenses conseguiram resgatar 8 reféns vivos de Gaza, além de recuperar dezenas de corpos. A campanha militar de Israel matou mais de 54 mil palestinos, em grande maioria mulheres e crianças, de acordo com o Ministério de Saúde de Gaza. Vale lembrar que algumas propostas de cessar fogo foram negadas. A mais recente foi no Conselho de Segurança da ONU, onde a proposta obteve 14 votos a favor, mas os Estados Unidos exerceu o direito de veto. E a seguir, corridas de rua ganham cada vez mais adeptos em uma atividade que, além de esporte, faz bem à saúde.
E no Dia Mundial do Meio Ambiente, um projeto exemplo sobre como recuperar uma área de mangue totalmente devastada no Espírito Santo. A Receita Federal vai doar 350 quilos de cabelos que foram apreendidos no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O material será usado para fazer perucas para pacientes com câncer. A Receita Federal doará 350 quilos de cabelo humano apreendido em operações de fiscalização no aeroporto do Galeão por irregularidades na importação. O material avaliado em R$400 mil é originário principalmente da China e Índia. A decisão marca uma mudança na política de destinação de mercadorias apreendidas. Os cabelos apreendidos já passaram por trâmites legais e foram encaminhados a uma ONG em São Paulo, responsável pela produção das perucas. O projeto beneficia mensalmente mais de 100 pacientes em tratamento quimioterápico. A gerente do INCA voluntário, Fernanda Vieira, destacou a importância da iniciativa da Receita Federal e ainda afirmou que a atitude ajuda no processo de autoestima da mulher que passa por esse tipo de tratamento e influencia diretamente na qualidade de vida delas. Os eventos esportivos no Brasil cresceram entre janeiro e maio em relação ao mesmo período de 2024. O maior volume são as corridas de rua, especialmente no estado de São Paulo. Entre janeiro e maio foram realizados 1.440 eventos esportivos em todo o país, com um aumento de 33% em relação ao ano passado. O levantamento foi feito pela Ticket Sports, maior plataforma de venda de inscrições para eventos esportivos na América Latina. As corridas de ruas lideram. No âmbito nacional, ocorreram 2.827 provas oficiais, com a liderança do estado de São Paulo. Em 2024, foram realizadas 734 corridas de rua, com a permissão da Federação Paulista de Atletismo, número 42% maior do que no ano anterior, com 515 provas. Os estados com expansões mais expressivas foram o Rio Grande do Norte, que dobrou a quantidade de competições, e Goiás, com uma alta de 76%. O Tocantins, que não tinha um evento do tipo em 2023, contou com 7 em 2024. Segundo Daniel Krutman, CEO da Ticket Sports, os brasileiros estão se dedicando a essa atividade física por ser uma ferramenta contra os principais males do século XXI. A corrida ajuda no combate da obesidade, solidão e doenças mentais. Os clubes de corrida também aumentaram, com um salto de mais de 100% no país nos últimos 2 anos. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Não faltam notícias sobre vários tipos de agressão, como queimadas, derrubada de florestas e grilagem. Mas no Espírito Santo, um projeto serve de exemplo de superação. Uma área de mangue que parecia perdida está sendo recuperada. O mangue, em Aracruz, no norte do Espírito Santo, foi atingido por um forte temporal com chuva de granizo em 2015. A área ficou totalmente destruída. O resultado foi uma mudança drástica na paisagem. O cenário verde deu lugar a restos de troncos sem folhas e uma grande área cinza, sem vida. Em 2024, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo iniciou um projeto de recuperação do mangue, replantando a vegetação destruída, e um ano depois, o resultado deixou os pesquisadores animados. Com essa ação inédita, a meta dos pesquisadores é elaborar um protocolo que seja referência para a recuperação de outros mangues no país. São plantadas cerca de 8.000 mudas por mês em 40% da área atingida. O projeto usa 5 técnicas diferentes de reflorestamento. O mangue é um ecossistema que evita a erosão em áreas costeiras. Serve de proteção para ovos, filhotes de peixes e crustáceos, além de capturar e armazenar carbono, um dos gases responsáveis pelo aquecimento e efeito estufa. Com a destruição dessa área, várias espécies de vida animal e vegetal desapareceram. O município tem quase 2.000 hectares de manguezais, um dos maiores do Espírito Santo. Por causa da destruição, cerca de 300 pessoas ficaram sem a principal fonte de renda vinda do mangue. Segundo especialistas, 40% da área foi devastada pela tempestade de granizo, mas a área já vinha sofrendo. Há anos, os efeitos das mudanças climáticas
climáticas, como períodos de seca prolongados. Experientes em lidar com o mangue são os próprios pescadores, catadores de caranguejo, siri e moradores do entorno. Na região de Santa Cruz, são os próprios pescadores, catadores de caranguejo, siri e moradores do entorno na região de Santa Cruz, que estão empenhados na plantação. Antes da catástrofe, eles tiravam do local ostras, ameixa, lambretas e caranguejo, de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz. O impacto foi além de ambiental, passando também pelo econômico e social. Por esta razão, os ribeirinhos recebem uma bolsa para ajudar no projeto com o plantio. O projeto permite o pagamento de bolsa mensal para os catadores que estão participando do plantio, via o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, fundo privado para financiamento de projetos sem fim lucrativo. O cuidado com o meio ambiente é importante para a manutenção da biodiversidade e da sobrevivência humana. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.